Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao verdadeiro programa da educação sergipana. Você algum dia parou para pensar no impacto de uma rotina na qual o despertador não anuncia o início de um novo dia, e sim de mais um ciclo de exaustão? 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Esse modelo que consome a saúde, sufoca o convívio social e familiar, é reflexo de uma lógica que trata o trabalhador como máquina. E como disse Charlie Chaplin no célebre discurso no final do filme O Grande Ditador, em 1940. Não somos máquinas, somos gente. Chaplin, já naquela época, denunciava a desumanização do trabalho e a transformação dos indivíduos em engrenagem de um sistema opressor. A proposta de emenda à Constituição, apresentada pela deputada Erika Hilton, busca reduzir a jornada máxima de 44 para 36 horas semanais. É uma tentativa de romper com esse projeto neoliberal, que vê o trabalhador e a trabalhadora apenas como peças a serem exploradas. Ao propor 3 dias de folga, incluindo o final de semana, a medida confronta a lógica produtivista, que prioriza o lucro em detrimento da vida. No programa de hoje, conversaremos com o professor Romero Venâncio, da Universidade Federal de Sergipe, para entender como essa mudança pode impactar a dinâmica do trabalho no Brasil e, principalmente, a vida da classe trabalhadora. Se eu fosse você, não arredava os pés daí por nada nesse mundo. Está no ar, TV Sintese. Direitos existem para serem garantidos, não esquecidos. No quadro O Direito é Seu, que vem a seguir, vamos descomplicar o que é seu por justiça e por lei, tirando dúvidas e trazendo informações de qualidade para fortalecer a sua cidadania. Assista com atenção. O direito é seu. Saudações, professores e professoras. Vocês sabiam que pode ter uma redução na sua jornada de trabalho em 50% caso possua alguma deficiência? Recentemente, o Sintese ajuizou uma ação para garantir que servidores estaduais e municipais também possam usufruir desse direito, já previsto para servidores públicos federais. Esse benefício permite a redução da carga horária em 50%, sem impacto na remuneração, desde que a deficiência seja confirmada por uma junta médica oficial. Mesmo sem legislação específica no Estado ou no município, o Judiciário reconheceu a possibilidade de aplicar a norma federal nesses casos, concedendo a uma professora com deficiência o direito à redução da carga horária sem diminuição salarial. Assim, mesmo na ausência de uma lei local, em casos específicos, pode ser aplicado a legislação federal para assegurar esse direito. Esse benefício também pode ser solicitado por professores e professoras que durante o exercício da profissão venham adquirir uma deficiência, desde que a condição seja reconhecida por uma junta médica oficial do Estado ou município. Ainda que a administração municipal ou estadual possa inicialmente negar o direito, é nesse ponto que o apoio jurídico do Sintese pode ser acionado para buscar a aplicação da lei na Justiça. Em caso de dúvida, procure o Jurídico Sintese e até o próximo programa. O direito é seu. No mês da consciência negra, o Cine Resistência apresenta Olhares sobre o Racismo. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Um documentário que mergulha nas vivências de afrodescendentes em Portugal, revelando como a cultura africana é preservada no cotidiano e expondo as nuances do racismo ainda presente na sociedade portuguesa. Com depoimentos sinceros e histórias marcantes,
O filme convida à reflexão sobre a persistência das desigualdades raciais e a importância da luta contínua por equidade. Disponível gratuitamente no YouTube, Olhares sobre o Racismo é uma oportunidade imperdível para aprofundar o entendimento sobre as complexas relações raciais e culturais que moldam nossa sociedade. No escurinho do cinema, chupando drops de anil. Agora vamos discutir um tema urgente e profundamente atual: a redução da jornada de trabalho e suas implicações na relação entre o trabalhador, sua liberdade e a lógica produtivista que rege a sociedade contemporânea. Para nos ajudar a entender os impactos dessa proposta e as resistências impostas pelo modelo neoliberal, recebemos o professor Romero Venâncio, filósofo e docente da Universidade Federal de Sergipe, conhecido por suas reflexões críticas sobre trabalho, poder e emancipação social. Romero nos ajudará a explorar como repensar o tempo de trabalho pode significar também repensar o sentido da vida. Boa tarde, Romero, tudo Muito bem? boa Seja tarde. bem-vindo ao TV Sintese. Boa tarde, querida. Boa tarde, TV Sintese. Boa tarde a todos que estão nos vendo pela TV Atalaia também e na segunda no YouTube do Sintese, né? Que bom estar aqui e que importante é um sindicato que cuida bem das suas comunicações. Absolutamente fundamental. É isso. Obrigada, professor Romero. O filósofo alemão Herbert Marcuse, em sua obra Eros e Civilização, critica a forma como a sociedade moderna organiza o trabalho, subordinando ao controle do mercado e alienando o trabalhador à sua essência criativa. Professor Romero, como enxergar a proposta da redução da jornada de trabalho à luz do pensamento desse filósofo e uma outra questão? É possível pensar em um novo modelo de trabalho que resgate o humano dentro do sistema neoliberal? Olha, se não for possível, é absolutamente necessário. Parece até um paradoxo. Porque começar com Marcuse, inclusive, eu acho fundamental. Herbert Marcuse foi um filósofo que pensou o trabalho, a condição humana e os desejos na chamada sociedade industrial, né? E o livro Eros e Civilização, ele reflete o trabalho como uma forma repressiva, né? E principalmente como uma forma torturante de se viver. Então, assim, eu diria que Marcuse, ele continua sendo, né, um pensador extremamente atual, importante e, acima de tudo, crítico, porque Marcuse, ele foi um dos que pensou essa possibilidade de uma outra forma de trabalho que não fosse o trabalho repetitivo, o trabalho alienado e, acima de tudo, o trabalho estafante que mata. Trabalho também mata e nós sabemos disso pelo menos desde o século XIX. E o trabalho do capitalismo, ele é um trabalho que a sua finalidade, de certa forma, é o esgotamento, né? Então, nesse sentido, Marcuse é extremamente atual. Eu acho muito importante a reflexão que ele faz sobre o trabalho nessa obra que tem um título altamente sugestivo, Eros e Civilização, e ela tem um subtítulo que sempre chama a atenção, né, que é uma interpretação filosófica de Freud. Na verdade, o livro é sobre Freud, né? É uma preocupação de Marcuse, é uma preocupação do grupo que ele fazia parte, chamado Escola de Frankfurt, que, apesar de estarem nos Estados Unidos por conta do exílio que eles viviam por serem perseguidos pelo nazismo, né? Eram todos judeus, comunistas e tal. Agora, a reflexão que Marcuse faz, eu acho ainda hoje atual, né? Porque ele entende como o trabalho, ele castra toda a potência de vida humana, né? Veja, e Marcuse faz essa reflexão que eu acho interessante. O trabalho, ele acaba sendo uma categoria paradoxal, porque ao mesmo tempo que eu preciso ter o que tenho pelo trabalho, é exatamente o trabalho que me esgota, né? O que Marcuse queria, ele chamava de imaginação criadora, era você imaginar uma outra possibilidade de trabalho em que o trabalho me desse o que eu preciso, mas não fosse na condição de tirar a potência de vida. Entende? Isso é que eu acho extraordinário, né? E eu acho que tem muito a ver com esse debate contemporâneo que a gente está fazendo, né? E por que nós somos contra a chamada jornada 6x1.
Professor, nós citamos no início do nosso programa, no nosso editorial, a frase do Charlie Chaplin, uma frase de 1940 que também permanece extremamente atual. Vocês não são máquinas, vocês são homens, que questiona justamente a desumanização do trabalho. O que a luta sobre a redução da jornada pode nos ensinar, tanto sobre trabalho como sobre liberdade? Eu diria que pode muito. Inclusive, o seguinte, vou ser muito sincero, foi uma surpresa, né? Todos nós já sabemos a história de onde veio, né? Na verdade, ele era candidato, né? O Rick, ele era candidato a vereador, ele vinha trabalhando numa farmácia e eu vi um vídeo dele, o Rick Azevedo, me chamou muita atenção. Ele postou um vídeo no YouTube em que ele tinha chegado do trabalho, ele trabalhava numa farmácia como comerciário e ele fazia uma reflexão do tipo assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Porque ele percebeu que aquela escala de trabalho na farmácia, basicamente, ele não existia que não fosse para o trabalho. Então ele percebeu que essa jornada de trabalho, ela é um círculo diabólico. E a escolha dele folgar um dia, e é por isso que a escala 6 por 1, porque se trabalha 6, folga 1, não necessariamente era no final de semana. Então você podia folgar numa quarta, numa terça, numa segunda e tal. Por quê? Porque é por isso que a gente chama de escala 6 por 1, né? E aí, essa reflexão dele, eu acho que chamou a atenção de muita gente. Porque as pessoas estavam numa vida tão repetitiva, né? E mais uma vez, Chaplin, né? Vocês citaram o Chaplin no editorial, que ótimo. Tanto o Chaplin de 29, Tempos Modernos, como o Chaplin de 1940, que é do grande ditador, ele faz essa reflexão da relação do homem-trabalho e homem-máquina, ser humano trabalho e ser humano-máquina, né? E como as máquinas e essa forma de trabalho nos aliena. Foi exatamente o que percebeu, não é o Rick, ele percebeu isso, né? E aí virou uma pauta dele, como candidato a vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, né? À medida que ele ganhou, ele era vereador, então essa pauta, para tornar-se federal, teria que ser assumida por um deputado. E aí a deputada de São Paulo, Érica Hilton, assumiu a pauta, né? Protocolou o projeto, esse projeto, ele teve as assinaturas suficientes. Veja, o projeto não foi aprovado ainda, o projeto, na verdade, foi aceito, né, para entrar em pauta, vai passar pelas comissões, a começar pela Comissão de Justiça, depois pelas outras comissões, deverá receber emenda e depois ele entra em votação no plenário da Câmara. Eu acho só o ano que vem, acho só no meio do ano que vem lá que ele entra em votação. Agora, qual foi a importância disso? Há quem diga que ele não será aprovado, há quem diga que ele será aprovado. Aí o futuro, né, a Deus pertence, não tem o que saber. Agora, o que é que esse projeto foi fundamental? Ele mobilizou o Brasil. Isso, para mim, veja bem, a vitória desse vereador, a vitória da deputada Érica Hilton e a vitória de nós, trabalhadores e trabalhadoras, foi isso está em pauta. As pessoas estão discutindo jornada de trabalho, estão discutindo estafa de trabalho, estão discutindo... Porque, veja bem, hoje o trabalho hegemônico na sociedade capitalista, ele é um complexo de tormentos. Olha, trabalho mata, trabalho estafa, trabalho leva à loucura, trabalho leva à depressão. Por exemplo, o número de pessoas que têm depressão por conta de trabalho é muito grande no mundo contemporâneo. Pessoas que vivem basicamente à base de remédio. Aí você imagine, pessoas que vivem à base de remédio, seja para ansiedade, para alguma fobia, para alguma ansiedade, você ter que tomar remédio para trabalhar, para comprar remédio, para trabalhar, para comprar remédio. Veja, isso é um círculo terrível mesmo. Professor, a lógica do neoliberalismo, e aqui a gente está falando e já repetiu, ela prioriza o lucro ao bem-estar das pessoas. E ela está presente no Brasil e em diversos países do mundo de forma muito arraigada, muito forte. Na sua visão, o que é preciso mudar? O que precisa acontecer para que o debate da redução da jornada ele vá para além do discurso e promova efetivamente uma transformação social? Logo no começo do programa citou, acho que corretamente, Marcuse, né? Por exemplo, Marcuse era um cara que ele falava muito de pequenos sonhos, pequenas alegrias cotidianas. Marcuse tem um livro que eu gosto muito, que apesar do título chama-se O Fim da Utopia. Nesse livro, são conferências dele, né, que ele fez nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Uma das conferências, eu acho que é a que ele fez na Alemanha, ele fala, nós precisamos alimentar pequenos sonhos, pequenas esperanças, pequenas coisas. Significa dizer, mesmo no sistema capitalista, é importante que o ser humano encontre pequenas alegrias que lhe dê realização. Por quê? Porque a vida precisa disso. A vida precisa disso. Olha, eu não acredito que o ser humano viva muito tempo sem esperança alguma.
né? Eu vou dizer aqui uma coisa paradoxal. Eu acredito que o ser humano vive sem otimismo, mas sem esperança não vive. Porque tem gente que acha que uma coisa é sinônimo da outra. Eu nunca achei, né? Esperança é uma coisa, otimismo é outra. Por isso que é esperança sem otimismo. Eu acho que o otimismo é muito tolo. Eu acho que o otimismo é ingenuidade perante o mundo, perante a vida. Eu acho que a esperança não. A esperança ela é uma expectativa. A esperança ela é dinâmica, ela é expectativa, ela não é paralisadora. Então eu acho que o sujeito não vive sem esperança. Tirar a esperança do sujeito, na verdade, é tirar o sentido dele viver, entendeu? E isso, eu diria, o trabalho contemporâneo hoje faz isso, né? O sujeito perde a expectativa de vida, porque para ele é o seguinte, 6 dias naquele tormento, um dia apenas para repor as energias, para voltar para aqueles 6 dias. Esse sentimento, eu diria, ele é diabólico, ele é prometeico, sabe aquela coisa de rolar a pedra e depois levar ela de novo, tal, que vem do mito de Prometeu. É terrível isso. Eu acho que é um sentimento prometeico que eu acho que é muito ruim, e, de um modo geral, tem adoecido a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras. Desumaniza, né? E faz com que a gente se afaste dos nossos filhos, do convívio social. É realmente extremamente problemático. Professor Romero, os críticos do neoliberalismo dizem que ele transforma o trabalho em sobrevivência, tirando o seu significado. Nesse sentido, qual o papel da filosofia para poder contribuir diante da sociedade, que se faça uma reflexão e ajudar a sociedade a repensar o trabalho e o tempo livre? Sim. E como também esse debate da escala 6x1 contribui para isso? Olha, veja, é uma área que é a minha área, a área que eu trabalho há muito tempo. Eu tenho hoje plena convicção de que a filosofia ela não resolve problemas imediatos, mas ela ajuda a pensar nesses problemas. Então, por exemplo, talvez a filosofia não tenha uma proposta de qual é a sociedade ideal ou o trabalho ideal, mas essa sociedade que nós estamos vivendo, ela não é aquela que um ser humano deve viver. Por exemplo, a filosofia, ela de um modo geral aponta criticamente por onde não caminharmos, né? Essa ideia de refletir sobre como não devemos ir, para onde não devemos ir, o que não devemos fazer, eu acho que já está de bom tamanho. Segundo, o trabalho, ele sempre fez parte da história da filosofia, principalmente da filosofia ocidental, desde Platão, porque a filosofia ocidental ela pegou, inclusive, modos de produção diferentes. Por exemplo, a filosofia nasce no modo de produção escravista. Ela vai entrar no modo de produção feudal por conta do período medieval, né? E ela vai chegar no mundo moderno ocidental, em que é o mundo moderno do capitalismo, a partir do século XVI. Então, o pensamento filosófico ele pegou 3 grandes momentos em termos de lógica do trabalho humano. Nesse sentido, a filosofia ela tem, digamos assim, um acúmulo sobre o tema do trabalho. É isso. Professor Romero, quero agradecer imensamente, então vamos continuar a ter esperança, e a esperança paulo freiriana, do esperançar, não do ficar parado, mas do seguir em luta, seguir em frente. Não, acho fundamental. Pelo fim da jornada 6x1. Claro, quero agradecer ao Sintese, agradecer a todos os telespectadores, TV Atalaia, TV Sintese e tal, e importantíssima essa reflexão, porque ela está só começando, ela não terminou, ela está começando, é isso. Muito obrigado. Obrigada. O neoliberalismo transformou o mercado em régua de todas as coisas, capturando o tempo, o corpo e até os sonhos do trabalhador e da trabalhadora. No modelo atual, viver é sinônimo de sobreviver e não de desfrutar. Mas como Chaplin nos alertou, o ser humano não foi feito para ser reduzido a uma engrenagem. Reduzir a jornada de trabalho é mais do que um ajuste técnico. É uma luta por mais vida dentro da vida. É fundamental que a sociedade reflita sobre a necessidade de equilibrar a existência profissional e pessoal. O Sintese acredita que a adoção de jornadas de trabalho mais equilibradas podem resultar em uma força de trabalho mais saudável, motivada e produtiva. Isso beneficiará os empregados, as empresas e a economia do país como um todo. É por isso que somos a favor do fim da jornada 6x1. Porque, repito, não somos máquinas, somos gente. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte.
Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação.